Depois de dar os 10 mandamentos aos judeus, Hashem lhes ensina Mishpatim, leis que falam sobre como um judeu deve se portar com outro. A Torá ensina que devemos cumprir dois tipos de mitzvot. Número 1, mitzvot em relação a Hashem. Por exemplo, acreditar em Hashem e temê-lo. Número 2, mitzvot em relação a outro judeu. Por exemplo, um judeu pode pegar algo que não lhe pertence? E se ele pega algo que não é seu, como deve ser punido? O que acontece se um judeu se machuca ou prejudica outro judeu? A Paraxá nos ensina leis que tratam do prejuízo causado a pessoas ou às suas propriedades. Essas leis são chamadas de Mishpatim. Quando Hashem ensinou os Mishpatim a Moshe, Hashem deu aos judeus 10 mandamentos no Monte Sinai, na manhã do sexto dia de Sivan. Naquela noite, ele ensinou Moshe os Mishpatim, e Moshe ensinou aos judeus. Como Moshe costumava ensinar a Torá ao povo judeu? Como o povo judeu normalmente aprendia novas mitzvot de Moshe? Número 1. Primeiro, Hashem falava a mitzvah, ou algumas mitzvot juntas, a Moshe. Então Aharon, irmão de Moshe, entrava na tenda de Moshe e esse lhe ensinava tudo que havia aprendido. Número 3. Os filhos de Aharon, Elazar e Itamar, entravam. Moshe repetia a mitzvah para eles. Ao mesmo tempo, Aharon, que estava sentado ali, ouvia a mitzvah novamente. Número 4. Agora os 70 Zequenim, anciões, entravam. Novamente Moshe repetia a mitzvah, enquanto Aharon e seus filhos escutavam. Os Zequenim então se sentavam. Número 5. Finalmente o povo era reunido. Pela quarta vez Moshe repetia o que ele aprendera de Hashem. Número 6. Agora Moshe saía. Aharon se levantava e ensinava a mitzvah outra vez a todos que estavam presentes. Então ele saía. Número 7. Depois era a vez de Eleazar e Itamar repetirem a mitzvah em voz alta e saírem. Número 8. Então os Zequenim ensinava a mitzvah mais uma vez ao povo. Dessa forma, cada nova mitzvah era ensinada a todo judeu 4 vezes. Mais tarde, os judeus continuavam conversando sobre as mitzvot uns com os outros. Era o trabalho dos Zequenim assegurar que cada judeu entendesse e conhecesse bem cada mitzvah. Uma história. O aluno que não conseguia se lembrar do que estudava. Um aluno de Torá estava muito triste e desencorajado. Ele sempre estudava a Torá e sempre se esquecia do que estudava. Seu mestre, Rabi Shimon Bar Yochai, não estava mais vivo. Assim o aluno foi até o túmulo dele, onde chorou amargamente. Se eu nunca consigo me lembrar do que estudei, como poderei algum dia ser um Talmid Raham, um sábio? Naquela noite, o aluno teve um sonho. Rabi Shimon Bar Yochai apareceu para ele e lhe disse: Se você atirar 3 pedras em mim, eu virei. Qual o significado desse sonho? O aluno ficou pensando. Ele foi até um Raham, um sábio, que sabia como explicar sonhos. Você pode me dizer o que significa esse sonho? Ele lhe perguntou. O Raham explicou. Você não se recorda do que estuda porque você não repete o suficiente. Seu mestre está dizendo que se você repetir 3 vezes tudo aquilo que estudar, você se lembrará. O aluno seguiu o conselho à risca. Daquele momento em diante, ele se assegurou de repetir tudo o que estudava e nunca mais se esqueceu. Como tratar um judeu que foi vendido como escravo? Moshe ensinou aos judeus. Um homem judeu que roubou dinheiro e não pode devolvê-lo deve ser vendido como um servo a outro judeu. Mas ele não pode ser vendido como um escravo para mais de 6 anos. Os juízes do Beit Din, do tribunal rabínico, que vendiam o ladrão, entregavam o dinheiro da venda à pessoa que fora roubada. Embora o ladrão tenha pecado e seja punido tornando-se um escravo, ainda assim a Torá ordena que seu mestre o trate bem. Há várias leis que seu mestre deve obedecer. Aqui estão algumas delas. Um mestre que compra um escravo judeu está proibido de vendê-lo a outra pessoa. O mestre deve dar ao seu servo judeu a mesma comida que ele come. Se ele tem carne para a janta, ele não pode dar peixe ao escravo e dizer: peixe é o suficiente para um escravo. O mestre não pode dormir em uma cama mais confortável que a do seu servo. Ele não pode dizer: eu preciso de um colchão firme em uma cama forte, mas para meu escravo um colchão velho em uma cama bamba é suficiente.
Ao contrário, ele deve dar ao seu servo exatamente o mesmo tipo de cama que ele usa. O mestre não pode mandar seu servo judeu fazer tarefas inferiores que o farão se sentir mal. Por exemplo, ele não pode ordenar: tire meus sapatos. Nem pode mandar o servo fazer trabalhos desnecessários, tais como: esquente um pouco de água, quando ele nem quer essa água. É proibido ao mestre ordenar que seu servo judeu faça trabalhos regulares para ele à noite. Ele só pode ordenar que faça o trabalho durante o dia. O mestre pode dar ao seu escravo judeu uma escrava cananita, não judia, como esposa. Normalmente, um judeu não pode se casar com uma escrava cananita, mas nesse caso a Torá faz uma exceção porque esse homem é um ladrão, que se afastou da santidade do restante do povo judeu. No entanto, nenhum judeu pode permanecer escravo por toda a vida. Quando o servo judeu é libertado? Número 1. Todo escravo judeu é libertado assim que começa o 7º ano seguinte à sua venda. Ele não pode ser vendido como escravo para mais do que 6 anos. Ele não tem de pagar ao seu mestre nenhum dinheiro quando vai embora. Pelo contrário, seu mestre deve dar-lhe presentes, como você verá na Parashá Re'eh. Número 2. Se um ano de Iovel, um jubileu, ocorre em algum momento durante os anos de trabalho do escravo, esse é libertado no começo do ano de jubileu, Iovel. Depois de cada 7 anos de Shemitah, 49 anos, o 50º ano é um ano de Iovel, jubileu. Número 3. Se alguém der ao servo dinheiro para que ele se liberte, ele deve pagar o saldo devedor ao seu mestre, e então estará livre. Por exemplo, se ele foi vendido para servir por 3 anos ao preço de 3.000 por ano, ele pode se redimir no final do primeiro ano pagando ao seu mestre 2.000, ou no final do segundo ano pagando-lhe 1.000. Número 4. Se o mestre morrer e não tiver nenhum filho, o servo fica livre. Se o mestre tiver um filho, ele continua a servir o filho. Número 5. Se o mestre deseja libertar o servo antes do prazo, ele pode fazê-lo. O servo cujo mestre faz um furo em sua orelha. Depois que o servo trabalhou nos anos estipulados, seu mestre lhe diz: você está livre. O servo pode responder: eu não quero ir embora, eu gosto do Senhor. Meu mestre, eu gosto da minha esposa, a escrava cananita, e dos meus filhos. Prefiro continuar com o Senhor. Assim o mestre leva o escravo diante de um Beit Din de 3 juízes. Eles colocam o servo próximo a uma porta. Usando um instrumento de ferro com uma ponta afiada, eles fazem um furo em sua orelha direita. Tal servo é chamado de Eved Nishá, um servo cuja orelha foi furada. Ele então permanece a serviço de seu mestre até esse morrer. Se o ano de Iovel chegar, o servo é libertado, mesmo que seu mestre esteja vivo e bem. O Midrash explica: por que um judeu que quer continuar sendo escravo tem sua orelha furada e por que próximo a uma porta? Hashem quer que todos os judeus sejam seus servos. Ele disse a Bnei Israel em Matan Torá: vocês são meus escravos, eu os tirei do Egito. Um judeu que é um escravo de um mestre humano não pode servir a Hashem bem. Ele não está livre para estudar a Torá, nem cumprir as mitzvot sempre que desejar. Ele sempre tem de estar a serviço de seu mestre. Assim, se um escravo judeu decide continuar servindo ao seu mestre depois de 6 anos, ele está escolhendo servir menos a Hashem. Hashem diz sobre ele: você ou seus antepassados não ouviram no Monte Sinai que devem servir a mim? Parece que você não escutou direito. Por que prefere servir a um mestre humano? Como sinal de que você não escuta bem, sua orelha será furada. Isso mostrará que eu não estou satisfeito com você. A orelha do servo é furada próximo a uma porta para lembrá-lo que todos os judeus se tornaram escravos de Hashem quando espalharam sangue nos batentes do alto de suas portas na noite de Pêssar no Egito. Novamente, isso fará o homem pensar: Hashem prefere que eu sirva a ele, e não ao mestre humano. Como se pune um assassino? Qual punição a Torá ordena para um judeu que mata outro judeu de propósito? Hashem ensinou a Moshe: se um judeu mata outro propositadamente, depois de ter sido advertido de 2 testemunhas terem visto o que ele fez, o Beit Din condenam à morte.
Eles matam o assassino cortando fora sua cabeça com uma espada, que é uma das 4 maneiras do Beit Din matar alguém. Se um judeu mata outro judeu acidentalmente, ele se refugia em uma Ir Miklat, cidade-refúgio. 4 tipos de punição de morte pelo Beit Din. Na época do Beit HaMikdash, se um judeu cometia determinados pecados, ele era sentenciado à morte. Um Beit Din de pelo menos 23 juízes tinha que ouvir o caso. Os juízes jejuavam no dia em que tinham que decidir se alguém deveria ser condenado à morte. Depois de escutarem as testemunhas e discutirem o caso entre si, os juízes votavam. Somente se ao menos 13 juízes dentre os 23 concordassem com a punição é que a pessoa era sentenciada à morte. Existem 4 tipos básicos de pena de morte. Número 1. Renek, asfixia. O pecador é asfixiado. A Torá ordena a punição de Renek por 6 pecados. Dentre eles, fazer seus pais sangrarem ou cometer adultério. Número 2. Hereg, decapitação. A cabeça do pecador é cortada fora com uma espada. A Torá ordena a punição de Hereg por 2 pecados, sendo um deles o assassinato de outro judeu. Número 3. Sefrá, queimação. O pecador era forçado a abrir sua boca e um líquido quente era derramado em sua garganta, queimando seu corpo por dentro. A Torá ordena a punição de Sefrá por 10 pecados, a maioria deles relacionados a casamentos proibidos entre parentes próximos. Número 4. Sequilá, apedrejamento. O pecador é levado ao alto de uma plataforma de cerca de 4 metros de altura. Uma das testemunhas o empurra. Normalmente, a queda já mata o transgressor. Se ele ainda sobreviver depois da queda, a outra testemunha pega uma pedra pesada e joga sobre ele. A Torá ordena Shequilá por 18 averot, pecados, dentre eles idolatria e o Hihul Shabbat, profanação do Shabbat. Porque Hashem ordenou que um judeu fosse morto por cometer determinados pecados? 3 das razões são: número 1. Isso ajuda as pessoas a não pecarem. Se um judeu sabe que será condenado à morte por certos pecados, isso o ajuda a controlar seu desejo de cometê-los. Porque a pessoa não quer morrer, ela se conterá. Número 2. Isso ajuda o pecador a ganhar o Olam Rabá. Alguns pecados são tão graves que um judeu que os comete perde sua porção no Olam Rabá. No entanto, caso ele admita que errou e seja punido com a morte, Hashem o perdoa. Sua morte faz com que ele mereça o Olam Rabá. Antes de o pecador ser morto pelo Beit Din, lhe é dito: diga o vidui, admita seus pecados. Se ele não sabe como dizer o vidui, ele simplesmente diz que minha morte expie por todos os meus pecados. Número 3. Isso corrige o Hihul Hashem que o pecador causou. Quando o judeu faz um haverá pecado, ele causa um Hihul Hashem, a profanação do nome de Deus. Aqueles que o viram ou escutaram sobre sua própria transgressão passam a considerá-la menos grave do que antes, porque outro judeu ousou cometê-la. Em seus olhos e mentes, a Torá inteira se torna menos importante, até mesmo o próprio Hashem é degradado. Isso é um Hihul Hashem. Mas quando o Beit Din castiga o pecador, e especialmente se ele é punido com a morte, o público pensará: quão grande e sagrada é a mitzvah de Hashem, se esse judeu deve pagar com a vida por não cumpri-la. A punição, portanto, é um Kiddush Hashem. Ela faz com que todos compreendam a grandeza de Hashem. Um judeu não pode ferir seus pais e não pode amaldiçoá-los. Se um judeu fere o outro, ele deve indenizá-lo com dinheiro. Mas no caso de um judeu que fere seus pais, a punição é mais severa. Se um judeu é maior que bar ou bat mitzvah e fere de propósito seu pai ou mãe, até que saia sangue desse ferimento, Beit Din pune esse filho ou filha com a morte. Se um dos pais tem uma farpa, o filho ou filha deve evitar tirá-la, a menos que não haja mais ninguém para fazer isso, porque ele pode causar um sangramento no pai. Embora o filho ou a filha esteja tentando ajudar o seu pai ou mãe, é melhor que outra pessoa tire a farpa, para evitar causar um ferimento, ainda que sem intenção.
A Guimará conta que o grande estudioso de Torá, Rav, nunca permitia que seu filho removesse uma farpa de sua mão ou pé. Um judeu é proibido de amaldiçoar seus pais ou zombar deles. Se um judeu acima de bar ou bat mitzvah amaldiçoa seus pais usando um dos nomes de Hashem, o Bedin o condena à morte. A compensação por ferir alguém. Se um judeu machuca outro, por exemplo, dá um soco no seu olho ou dente, ou faz com que ele torça seu tornozelo, o Beitim faz com que ele pague por 5 partes separadas do dano. 1. Nezek, prejuízo. Se o agressor causa prejuízo ao corpo da vítima, o Beitim faz com que ele pague pelo dano. Os juízes do Bedim estimam quão menor seria o valor da vítima se ela fosse vendida como escrava, e o agressor tivesse que pagar a diferença. Número 2. Tsar, dor. O agressor paga pela dor que causou a vítima. O Bedim estima a quantia a ser paga. Número 3. Ripui, cura. O agressor deve pagar à vítima as despesas médicas ocasionadas pela agressão. Número 4. Shevet, compensação para o trabalhador. O agressor paga à vítima por cada dia de trabalho que ela perdeu devido ao dano que lhe foi causado. Número 5. Boshev, vergonha. O agressor paga pela vergonha que ele causou à vítima, mesmo depois de o agressor ter pago à vítima tudo descrito acima. Hashem não o perdoa, a menos que ele peça perdão à vítima. A vítima não deve ser maliciosa e deve perdoar o agressor. A indenização quando o animal de um judeu causou um dano. Se um judeu possui um animal e esse causa algum dano a outro judeu, a Torá dá as orientações de quanto deve ser pago pelo prejuízo. Se um desses 6 animais for o causador do dano, seu dono deve pagar pelo valor total do prejuízo. Um lobo, um leão, um urso, uma pantera, um leão-pardo, uma cobra. Porque esses 6 animais selvagens propensos a causar danos, seus proprietários têm plena responsabilidade sobre o que eles fizerem. De nada adiantará ele afirmar que os domesticou. Ele deveria ter cuidado deles com cautela, para evitar que fizessem mal a alguém. Se um animal doméstico, normalmente um animal inofensivo, causa algum dano, seu dono paga metade do prejuízo. Se o animal chifra uma pessoa ou outro animal 3 vezes, o dono é advertido pelo Betim a vigiá-lo. Ele é considerado muad, um animal cujo dono foi advertido. Depois disso, o dono deve pagar o valor total do dano que o animal causar. E no caso do animal de judeu matar outro judeu, o animal é apedrejado até a morte pelo Bedim. Seu dono fica proibido de abatê-lo antes do apedrejamento, seja para comê-lo ou vendê-lo. Se o animal já matou pessoas com seus chifres por 3 vezes e se tornou um animal advertido, seu dono paga uma soma determinada pelo Bedim à família da vítima. Se o animal que causou a morte não era muad, ele é apedrejado, mas seu dono não tem de pagar nenhuma soma. Nossos sábios explicam: Hashem pune quem faz mal a um judeu. A Torá nos dá várias leis referentes a animais que machucam pessoas ou causam danos a uma propriedade. Isso nos ensina uma importante lição sobre a justiça de Hashem. Se ele nos ordena condenar o animal à morte por ele ter matado um judeu, quão mais severo ele será com relação aos seres humanos que matarem e ferirem judeus. Nenhum rachá que mata um judeu fica sem punição. Às vezes ele é punido nesse mundo e outras vezes depois que morre. Mas ele sempre paga pelo mal que fez. Mesmo o judeu que levanta sua mão contra outro, mas não chega a bater nele, também é chamado de rachá. Você pode imaginar quão zangado Hashem fica se um judeu bate em outro, Haz Shalom? Como o ladrão deve compensar sua vítima? A Torá nos proíbe de pegar algo que não nos pertence. Roubar é proibido mesmo se o objeto que queremos tem pouco valor. Se um judeu rouba algo de outro judeu, ele deve compensá-lo de acordo com uma dessas leis. 1. Se o próprio ladrão admite seu roubo, devolve o objeto, ou se o objeto se perdeu, ele paga o valor dele. 2. Se o ladrão não admite o roubo, mas testemunhas relatam o roubo ao Betim, ele deve devolver o objeto que pagou, mais o valor do objeto. Em outras palavras, ele paga o dobro do que roubou. Kefel. Se ele não tem mais o objeto, ele paga o dobro do seu valor.
Por exemplo, se ele roubou um objeto que vale R$ 100, ele pagará por esse R$ 200. Número 3. Se ele rouba um cordeiro e abate um animal ou vende-o, ele paga ao seu dono 4 vezes o valor do cordeiro. Número 4. Se ele rouba um boi e abate um animal ou vende-o, ele paga o seu dono 5 vezes o valor do boi. Algumas leis sobre danos causados pelo fogo. Se um judeu acende um fogo que acaba causando prejuízo, ele deve pagar pelo dano total, mesmo que ele tenha feito o fogo em sua própria propriedade, e o fogo se espalhou para o campo de outras pessoas. Ele pagará o valor total do prejuízo. Se o fogo feriu outro judeu, o homem que começou o fogo deve pagar os 5 danos descritos na seção A compensação por ferir alguém. Se um judeu faz com que a casa de alguém pegue fogo, ele paga não apenas pela casa, mas por todos os itens que havia dentro dela. Uma história. O que aconteceu ao homem que causou danos a uma propriedade pública? Um homem limpava seu jardim e removia todas as pedras. Ele se curvava, pegava algumas pedras e as atirava por cima de sua cerca na rua. Um tzadik estava passando e ele disse ao homem: Meu amigo, o que você está fazendo não é certo. Você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua. Essa conversa é ridícula, zombou o homem. Ele riu das palavras do tzadik, do sábio, e continuou a jogar as pedras na rua. Meses mais tarde, o homem perdeu todo o seu dinheiro e se viu forçado a vender seu jardim para pagar suas dívidas. Enquanto ele andava pela rua, próximo ao seu antigo jardim, de repente ele tropeçou e caiu. Quem foi o tonto que colocou pedras no meio da rua, fazendo com que as pessoas tropeçassem? Ele pensou. E de repente ele se lembrou. Ele próprio havia feito isso. Essas eram as mesmas pedras que ele jogara de seu jardim há alguns meses. O tzadik estava certo. O jardim no final não era seu e a rua era sua, bem como de todo mundo. Da próxima vez, serei mais cuidadoso em não causar danos a uma propriedade pública, pensou o homem, enquanto se levantava do chão e continuava a andar. O que um judeu deve pagar se usar os pertences de outro judeu e quebrá-los? A Torá divide as pessoas que cuidam dos pertences dos outros em 4 grupos. Número 1. Shomer Hinan, um vigia gratuito. Se um judeu cuida da propriedade de outro judeu como um favor, sem receber nenhum dinheiro, e algo é roubado ou quebrado, ele tem que pagar pela perda ou dano. De acordo com a Torá, o vigia que não recebe dinheiro não precisa pagar por nenhum dano. Os juízes do Beitim fazem-no jurar que ele não foi negligente em cuidar do animal ou da propriedade. No entanto, se ele foi descuidado ou causou o dano de propósito, ele tem que pagar por isso. Número 2. Shomer Sahar, um vigia que é pago. Se um judeu emprega outro judeu para vigiar seus pertences e algo é acidentalmente destruído ou quebrado, ele não precisa pagar por isso. No entanto, se algo foi roubado ou perdido, ele tem que pagar pelo prejuízo. Número 3. Soher, uma pessoa que aluga um animal ou objeto. As leis concernentes a alguém que aluga um animal ou objeto de outro judeu são as mesmas das escritas no item 2, Shomer Sahar. Número 4. Shoel, alguém que pega emprestado um objeto. Se um judeu pega emprestado algo que pertence a outro judeu e ele perde o objeto, ou esse é roubado ou quebrado acidentalmente, ele precisa indenizar o dono. No entanto, se o objeto se quebra ou é danificado pelo seu uso normal, ele não precisa pagar por este. Ser especialmente gentil com um ger, um órfão ou viúva. É uma mitzvah ser ainda mais amável com um ger, um não-judeu, que se tornou judeu. Nós não devemos lembrá-lo, você era um não-judeu. Não devemos enganá-lo, achando que ele é sozinho no mundo e não tem parentes para ajudá-lo, pois Hashem é seu protetor. A Torá acrescenta: Vocês sabem como um ger, um estrangeiro, se sente. Vocês todos já foram uma vez ger no Egito. Outra mitzvah é ser especialmente gentil e atencioso com um órfão, uma criança que perdeu seu pai ou sua mãe. Ele se sente mais desamparado que os outros e pode se magoar com mais facilidade. O mesmo vale para uma viúva, uma mulher que perdeu seu marido. Da mesma forma, é uma mitzvah ser amável e prestativo com qualquer judeu que está em uma situação na qual ele se sente fraco ou desamparado.
Algumas leis para juízes. Essa paraxá enumera várias leis para juízes. Eis algumas delas. O juiz não deve escutar uma das duas partes que estão tendo uma contenda, a menos que a outra parte esteja presente também. Dessa forma, se uma das partes disser algo errado, a outra parte estará ali para contradizer. Para resolver as contendas referentes a questões monetárias, um Beit-Din deve sempre ter em um número ímpar de juízes, não menos que 3. O caso é decidido de acordo com a maioria. Para decidir um caso de vida ou morte, o Beit-Din deve ter, no mínimo, 23 juízes. Para condenar o acusado à morte, no mínimo 13 dos 23 juízes devem considerá-lo culpado. Os juízes não podem aceitar como testemunha um judeu que cometeu um pecado pelo qual o Beit-Din o condenaria à morte, como, por exemplo, realizar uma melahá, trabalho proibido em Shabat. Também não é aceita uma testemunha se ela cometeu um pecado pelo qual o Beit-Din o açoitaria. Tal judeu é chamado de rachá e ele não pode testemunhar em um tribunal de lei judaico. Um juiz não pode aceitar presentes de nenhuma das partes, mesmo que ele pense, eu não favorecerei a parte que me deu o presente. Ainda assim, ele não pode aceitá-lo. A Torá adverte, não aceite suborno, mesmo que você tenha a intenção de julgar corretamente, porque depois de aceitar suborno, você não julgará com honestidade. Não conte uma mentira. A Torá adverte um juiz, afaste-se da mentira. Se o juiz tiver razões para crer que as testemunhas não estão falando a verdade, mesmo que ele não possa provar, ele deve se recusar a tratar do caso. A Torá também adverte todos os judeus, afaste-se da mentira. Uma história. O conselho de Shimon ben Shetar. Um jovem rapaz, certa vez, veio diante do grande Taná Shimon ben Shetar e disse com tristeza: Rabi, eu não sei o que fazer. Eu quero tanto ser um bom judeu e cumprir as mitzvot, mas meu Yetzer Hará sempre vence. Eu sempre acabo pecando, especialmente quando vejo algo valioso e ninguém está olhando. Não consigo me controlar e rapidamente pego o objeto. Como eu posso melhorar? Shimon ben Shatar olhou atenciosamente para o rapaz e viu que ele estava seriamente tentando melhorar. Ele respondeu: Apenas me prometa uma coisa, e você será salvo de todos os pecados. O que devo prometer? Perguntou o rapaz. Nunca fale uma mentira, não importa a situação. Eu posso prometer isso, disse o jovem, mas como isso me ajudará a vencer meu Yetzer Hará? Você verá, respondeu Rabi Shimon. Agora jure que nunca dirá uma mentira, mesmo que seja muito difícil para você. O jovem jurou e foi embora. Pouco tempo depois, o rapaz viu seu vizinho de porta ir para a casa de banho e notou que ele deixara uma janela aberta. Foi muito fácil para o jovem rapaz entrar por essa janela quando ninguém estava olhando, e logo ele descobriu belos objetos. Havia um vaso dourado sobre uma bancada e no armário ele encontrou copos e candelabros, tudo de prata legítima. O jovem colocou todos os objetos em uma sacola e, depois de certificar de que a rua estava vazia, saiu pela janela novamente. Ele estava satisfeito, seu roubo jamais seria descoberto. Se o vizinho voltasse da casa de banho e lhe perguntasse: Você viu alguém entrando na minha casa enquanto estive fora? Ele responderia: Não, não vi ninguém. Espere, isso seria uma mentira. Ele não poderia responder dessa forma, porque havia jurado a Shimon ben Shatar que nunca lhe iria dizer uma mentira. Ele pensou: E o que direi se a polícia vier me interrogar? Não poderei negar o roubo também. Senão estarei mentindo. Silenciosamente, o jovem pegou o vaso, os copos e os castiçais e colocou-os de volta na sacola. Mais uma vez, ele pulou a janela do seu vizinho e colocou tudo de volta em seus lugares. Então ele saiu. Pouco tempo depois, o vizinho voltou e cumprimentou o rapaz. De repente, o jovem se sentiu profundamente envergonhado de ter pego as coisas de seu vizinho e sentiu aliviado por tê-las devolvido. O conselho de Shimon ben Shatar foi muito bom. Ele pensou: ao dizer somente a verdade, eu fui salvo do pecado. Não devemos misturar leite com carne. Um judeu não deve comer carne e leite que foram cozidos por uma mesma panela. Nem pode cozinhar carne e leite juntos, mesmo que tenha a intenção de dar ou vender a comida a um não-judeu. Além disso, nossos Rahamim decretam que não podemos colocar leite ou produtos derivados de leite sobre a mesa juntamente com carne, para assim nos resguardarmos de comê-los juntos acidentalmente. Por que Hashem nos proibiu de comer leite e carne que foram cozidos juntos? Essa lei da Torá é um roque, uma lei cuja razão Hashem não nos disse. No futuro, quando Mashiach chegar, Hashem revelará para nós suas razões para esse decreto.
Hashem quer enviar um anjo à frente de Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: Quando vocês estiverem prontos para conquistar Eretz Israel, eu mandarei um anjo à frente de vocês para ajudá-los. Moshe não entendeu por completo as palavras de Hashem. Ele achou que a Shekinah de Hashem guiaria o caminho para Bnei Israel e que ele também designaria um anjo para ajudar o povo. Entretanto, na verdade, Hashem planejava enviar um anjo à frente dos judeus em vez de liderá-los ele próprio, pois Hashem sabia que posteriormente os judeus pecariam ao fazer um bezerro de ouro. Somente mais tarde, depois do pecado do bezerro de ouro, é que Moshe compreendeu o significado das palavras de Hashem. Hashem então lhes disse claramente: Um anjo guiará vocês, não eu. E Moshe rezou: Por favor, Hashem, nós queremos que o Senhor nos guie, não um anjo. Hashem também prometeu a Moshe: Eu ajudarei vocês a derrotar os poderosos reis de Sihon e Og, que vivem no lado leste de Eretz Israel. Eu enviarei vespas à frente de vocês, e elas esguicharão veneno nos olhos dos emoritas e os cegarão. A Torá nos conta o que aconteceu antes de Matan Torá. No final dessa paraxá, a Torá nos conta o que aconteceu um dia antes de Matan Torá. No quinto dia de Sivan, no dia anterior do Matan Torá, da entrega da Torá, o povo emergiu em um mikve. Moshe construiu um misbeach ao pé do Monte Sinai. Nesse misbeach, altar, os primogênitos de Bnei Israel ofereceram sacrifícios. Moshe leu para Bnei Israel as palavras da Torá, desde Bereshit até Matan Torá, que Hashem havia ditado para ele. Ele também repetiu as mitzvot que havia ensinado aos judeus em Mara. Todo Bnei Israel proclamou junto: Nasce veshima. Faremos e ouviremos. E estamos prontos para cumprir todas as mitzvot de Hashem, mesmo antes de sabermos quais são elas. O Midrash explica: Ravá e os apicores. Certa vez, o grande Talmid Raham, sábio, Ravá, estava tão concentrado em seu estudo de Torá que, sem notar, colocou sua mão sob seu pé e comprimiu seus dedos. Começou a sair sangue deles, mas Ravá nem notou, de tão absorvido que estava em seus estudos. Um apicores viu o sangue escorrendo dos dedos de Ravá e começou a zombar do sábio. Vocês judeus são todos iguais, nunca pensam antes de fazer alguma coisa. Veja, você sente tanto orgulho de seus antepassados no Monte Sinai, que no Monte Sinai concordaram em cumprir os mandamentos de Deus, antes mesmo de saberem quais eram eles? Aquela foi uma resposta precipitada. Uma pessoa não deve prometer cumprir algo antes de saber do que se trata. Talvez seja pedido a ela fazer algo que não é capaz. Ravá respondeu: Nossos antepassados juraram sabiamente. Nós, judeus, confiamos em Hashem da mesma forma que uma criança confia em seu pai ou mãe. Ela confia que eles não lhe pedirão algo que seja muito difícil para ela fazer. Da mesma forma, nossos antepassados confiavam em Hashem. Eles confiavam que Hashem lhes daria uma Torá que se fossem capazes de cumprir. Mas você é um rachá. Você não confia em ninguém, porque acha que todo mundo planeja fazer o mal, assim como você planeja prejudicar os outros. Midrash explica: O que aconteceu quando Bnei Israel proclamou Nasce venishma, faremos e ouviremos? Quando Hashem ouviu Bnei Israel proclamando Nasce venishma, ele disse aos anjos: Quão grandes são os judeus! Até agora somente vocês, os anjos, estavam prontos para cumprir meus mandamentos antes mesmo de ouvi-los. Agora que Bnei Israel disse as palavras Nasce venishma, eles são exatamente como os anjos. Hashem ordenou que 600.000 anjos voassem até Bnei Israel. Cada anjo segurava 2 coroas celestiais. Cada um deles colocou na cabeça de cada judeu uma coroa por ele ter dito Nascer, e uma segunda coroa por ter dito Nishma. Hashem concedeu essas coroas celestiais aos judeus para mostrar ao mundo inteiro que eles agora eram grandes tzadikim, similares aos anjos. Mais tarde, quando os judeus fizeram bezerro de ouro, Hashem ordenou aos seus anjos que retirassem as coroas de Bnei Israel. Na época de Mashiach, Hashem nos dará novamente essas coroas celestiais, no 6º dia de Sivan. A Paraxá continua relatando o que aconteceu na manhã do 6º dia de Sivan, o dia em que Bnei Israel recebeu a Torá. Bnei Israel ficou ao pé do Monte Sinai, atrás da cerca, no lugar especificado por Moshe. Somente Moshe, Aharon e os Zequenim, os anciões, e os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, puderam avançar mais próximos do Monte Sinai.
Como eles eram mais sagrados, Hashem permitiu que eles vissem mais de sua Shekinah do que o restante de Bnei Israel. Os Equenim e os filhos de Aharon, no entanto, cometeram um erro. Eles apreciaram tanto olhar para Shekinah que continuaram olhando e olhando e olhando, mais do que era ideal para eles, pois eles não eram sagrados o suficiente para ver tanto assim da Shekinah. Hashem os puniu mais tarde. Moshe vai para o céu para receber as Luhot de Hashem. Depois de Matan Torá, Hashem disse a Moshe: Eu darei você 2 Luhot, tábuas feitas da preciosa pedra safira, onde estarão escritos os 10 mandamentos. Moshe subiu ao topo do Har Sinai por 6 dias. Por 6 dias uma nuvem o encobriu para prepará-lo para ficar no céu entre os anjos e aprender Torá de Hashem. Moshe permaneceu no céu por 40 dias. No final desse período, Hashem lhes deu as Luhot para ele levar para Bnei Israel.